eu sou a professora Michele e a aula de hoje é sobre relato de experiência vivida. Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a todos à nossa aula online, lembrando que a aula online é um espaço seguro, onde a gente pode aprender no nosso próprio ritmo, da mesma forma que na aula presencial, tá certo? E precisamos sempre estar incentivando os colegas a estarem fazendo o seu melhor, tentarem resolver suas atividades, tentarem fazer o que é pedido da melhor forma possível, com o maior empenho possível, tá certo? E aí a gente tem uma frasezinha aqui que fala sobre isso também. É um provérbio chinês que diz que os professores abrem a porta, mas você deve entrar sozinho. Então, eu estou aqui no papel de professora, no papel de abrir as portas para que vocês possam ter um pontapé inicial no estudo da língua portuguesa, mas tudo depende do empenho, da dedicação e do esforço de vocês, né? Então, só para relembrar, na aula anterior de língua portuguesa, a gente estudou o relato de viagem, que é um gênero em que o autor ele vai falar fatos sobre uma viagem, as experiências, as impressões que ele teve diante da natureza, do povo, da cultura que conheceu. E aí lá no livro de vocês já tem alguns exemplos disso, que a gente chegou até a fazer a leitura. Dentre eles, a gente fez a leitura do texto Os Piratas Existem, que é um texto que relata uma viagem, né? Vamos para frente. Só que existem também outros tipos de relatos, além do relato de viagem. Inclusive um que é o relato de experiência vivida, conteúdo da aula de hoje, que a gente também pode chamar ele de relato pessoal ou depoimento. Ele é um tipo de texto em que o autor ele vai contar algo que foi marcante na vida dele, uma experiência, uma situação específica. Vocês poderiam, por exemplo, imaginar alguém escrever um relato de experiência sobre o momento que a gente está vivendo agora, a pandemia. E aí a pessoa relataria sobre os seus sentimentos no momento em que foi decretado o isolamento social e assim por diante. Ele vai relatar somente um momento específico e vai ter um tema, um assunto específico sobre o qual ele vai falar, tá certo? E aqui, só voltando um pouquinho para o que é o gênero relato, o mais importante é compreender que o objetivo principal do gênero relato é relatar, representar por meio do discurso oral, ou seja, pela fala. Sempre que a gente fala em oralidade, a gente está falando de fala, né? Quando a pessoa está falando, ou pelo discurso escrito, que são as duas modalidades da língua, discurso oral ou discurso escrito. Existem as duas formas de relato. E nesses relatos, nesses tipos de textos, nós vamos ter a representação de experiências vividas organizadas geralmente em uma ordem temporal. Então, ele é um gênero que vai se prender também ao cronológico, né? Primeiro aconteceu isso, em seguida aconteceu outra coisa, e assim por diante. A história ela vai sendo tecida, ela vai sendo relatada da forma como aconteceu na sequência em que aconteceu, tá certo? Sem arrudeios ou sem outras coisas, tá? Um outro aspecto importante desse gênero é que, como quem relata é o próprio autor, então o texto ele é escrito em primeira pessoa, sendo utilizado aquelas palavrinhas eu, minha, meu. Perceber essas palavras dentro do texto é uma ótima maneira de identificar a pessoa na qual está escrito. Quando a gente está falando aqui primeira pessoa, a gente está se referindo às pessoas do discurso, né? A gente tem a pessoa que fala, com quem fala e sobre o que se fala. Então, a primeira pessoa é quem fala. Então, quando um texto está escrito em primeira pessoa, a gente tem alguém falando sobre si próprio, tá certo? Outra coisa importante é que, ao produzir um relato, o autor ele vai ter a intenção de documentar, de registrar. Então, ele vai ser detalhista. Então, ele vai ser detalhista
nas coisas que ele considera importante para o interlocutor, que vão ser trazer algo significativo para quem está ouvindo ou lendo aquilo que ele está falando ou escrevendo, tá certo? Outra coisa importante é que o relato ele é um gênero em que nós podemos conhecer os outros, o novo. A gente vai ter a possibilidade de conhecer situações pela qual as outras pessoas passaram e, por que não, o caminho também para a gente alcançar os nossos objetivos, porque às vezes a gente vai ter relatos sobre como fazer uma determinada coisa, a pessoa vai contar como que ela chegou em um determinado caminho. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode escrever sobre como ele conseguiu chegar no time que ele sempre quis. Então, isso também é possível no relato. E ao ler um relato, nós podemos também pensar, imaginar ou perceber formas ou caminhos para alcançar os nossos objetivos também. E aí, somente para a gente perceber que o gênero relato ele é amplo, existe também o relato de experiência científica, que, por sua vez, vai ser um tipo de relato que descreve processos da experimentação científica do início até a conclusão. Então, é um outro tipo de relato que existe aí, que vocês também podem ter em contato em algum momento com esse tipo de redação. Estruturalmente, o relato ele vai ser organizado por uma lógica temporal. E ele vai apresentar as ações em sequências, mas não vai existir, como lá nos textos narrativos, né, em que a gente conta uma história, uma complicação que leva a um clímax. Por quê? Porque todas as ações elas são significativas dentro do gênero relato. Não existe uma ação mais importante, não existe um momento crucial. Tudo é significativo para que se chegue ao final. Então, diferente das narrativas, a gente vai ter aqui algo mais descritivo, por exemplo, né? Com relação à linguagem, não existe um padrão para o relato. Ele pode tanto ser mais formal, que é aquela linguagem mais objetiva, mais clara, que evita abreviações, que evita gírias, quanto menos formal, que é aquela linguagem mais próxima do leitor, aquela linguagem mais espontânea, né? Tudo isso vai depender de quê? Do público que se deseja atingir. Né? Depende do que o autor quer atingir, qual é o público que ele vai querer atingir, qual é o modelo de relato. Tudo isso vai influenciar na forma como a linguagem vai se apresentar. Em geral, também é importante saber que a linguagem utilizada ela sempre vai ser simples. Não vai trazer jogos de palavras ou coisas que você precise pesquisar ou outras coisas, né? Vai ser somente uma descrição relatando o que é visto e sentido, algo que as outras pessoas consigam compreender de uma forma mais fácil. E aqui a gente também tem explicando que o científico, por exemplo, ele vai tender a ser mais formal. E aí aqueles que são, por exemplo, relatos de experiências pessoais, provavelmente vão ser mais informais, dependendo do autor e do público, né, das escolhas do autor. E aí, para finalizar, a gente tem aqui as atividades, tá certo? Roteiro de atividades que vocês vão fazer. Eu coloquei lá no Classroom uma única postagem com as duas atividades, tá certo? Lá tem especificado a data de cada uma das duas. Para o dia 23/8, segunda-feira, vocês vão ter as questões lá da página 155 a 157, questões 3, 6, 7, 9 e 15. Atenção, para responder essa tarefa, é preciso ler o texto Amir Klink fez do prazer de viajar a sua profissão, que está lá na página 152 a 154.
para responder, você tem que fazer a leitura desse texto, porque as questões são sobre o texto. Então, não adianta vir no meu privado dizer, tia, me diz aí a resposta da 3, como é, não estou entendendo. Se você não tiver lido o texto, você não vai entender mesmo, não. Porque as questões são sobre o texto. Se você vier me perguntar, eu só vou explicar como é que faz para responder a questão, não vou te dar a resposta. Então, leiam o texto antes de vir me perguntar coisa no privado. Outro ponto importante é, vocês precisam reler o texto Os Piratas Existem, que está lá na página 140 e 141, que é aquele relato de viagem, para responder a questão 15, tá bom? Para responder a questão 15, vocês vão precisar reler esse texto. Dá para responder sem reler? Dá, mas é mais fácil responder fazendo essa releitura, que é bem simples, é um texto rápido, vocês já leram, vai ler mais rápido ainda. Então, lembrem-se disso na hora que forem responder, para não vir me perguntar novamente. No dia 25/8, quarta-feira, vocês vão fazer uma produção textual, é uma aula de produção textual. O que vocês vão produzir? Se a gente está estudando relato pessoal, vocês vão produzir um relato pessoal. Com base nas características do gênero discutido, do gênero relato, você vai escrever um relato sobre uma experiência que você considere significativa em sua vida. Então, existe um tema, existe um assunto principal, é sobre algo que você considera significativo na sua vida, um momento específico. Diferente, por exemplo, de uma autobiografia na qual você falaria sobre a sua vida inteira. Não é para falar sobre a vida inteira, é para falar sobre um momento específico, é um relato de experiência, você vai falar sobre uma experiência. Pode ser qualquer experiência, eu estou deixando bem aberto justamente para que vocês se empolguem e escrevam bastante, tá certo? Porque esse texto, essa produção, os momentos de produção que a gente tem, eles também são muito úteis para mim poder perceber quais que são as dificuldades principais de vocês e poder trabalhar melhor isso nas aulas de gramática. Então, eu peço também que vocês se esforcem bastante na hora da escrita, utilizem todas as regras que vocês conhecem para a escrita das palavras, não utilizem abreviações, utilizem o que vocês conhecem da norma padrão, tá certo? Tendendo principalmente para o mais formal. Se você puder escrever com maior formalidade, melhor ainda. Outra informação importante é que eu deixei um linkzinho anexado lá no Classroom para que vocês possam ter algumas dicas a mais sobre a escrita da redação, tá bom? Do texto. E aí eu também fiz aqui para vocês um roteirozinho de produção para vocês lembrarem disso na hora de escrever o texto, tá certo? Primeira coisa importante, o título. O título é crucial. O título, ele é o coração do seu texto. Ele é o responsável por fazer com que o público leia o seu texto, para fazer com que a pessoa olhe aqui, nossa, que legal, ele vai falar sobre tal experiência. Ele vai chamar o leitor para a leitura. O título, ele tem esse papel, essa função. Então, escolha um título que consiga representar o que você vai relatar e, ao mesmo tempo, consiga instigar o leitor, ou seja, consiga trazer o leitor para poder fazer a leitura do seu texto. Segundo ponto importante, introdução. Aqui, pessoal, vocês não precisam colocar lá no texto o nome introdução, não. A introdução é o primeiro parágrafo, é o parágrafo onde você vai apresentar você mesmo. Você pode se apresentar da maneira que você quiser, tá certo? Lá no texto do Amir Klink, vocês vão ver a forma como ele se apresenta. Vocês podem ver que é bem livre, tá certo? Não vai contar tudo sobre você, não. Vai contar uma coisinha específica, alguma coisa que você considere mais importante, principalmente para que as pessoas entendam por que você está fazendo o relato sobre o assunto que você vai falar. E aí, você vai contar também um pouquinho sobre o contexto no qual o relato se insere.
E especificamente o ponto inicial da linha do tempo. Aqui você já vai dar uma aberturazinha sobre o que você vai relatar, em que momento isso aconteceu. E aí aqui vocês podem escrever um parágrafo. Um parágrafo de introdução já dá já dá bastante espaço de texto, né? Um parágrafozinho de 5 linhas, bonitinho, organizado com aquele espaçamentozinho inicial, né, que o parágrafo precisa ter para que seja identificado, iniciado com letra maiúscula, respeitando as normas da língua portuguesa. Em seguida, você vai fazer os parágrafos seguintes, você pode fazer 1 a 2 parágrafos de desenvolvimento, ou até mais. Nesse desenvolvimento, você vai compartilhar os fatos do relato, você vai contar, relatar, propriamente dizendo. E aí você vai acrescentar os detalhes subjetivos da experiência, você vai falar sobre aquelas coisas que você sentiu, sobre os suas impressões e coisas que você considera relevante ao texto e ao público. Aqui vocês podem colocar em mente um público, o público escolar, né, da sala de aula. Poderia ser os seus professores e seus colegas de turma, tá bom? Imagina um texto direcionado para esse público. Faça um texto direcionado para esse público. E um texto precisa ter começo, meio e fim. Então, para finalizar, a gente tem a conclusão, que vai ser o momento em que você vai retomar os tópicos desenvolvidos e apresentar as suas conclusões, mudanças, reflexões a respeito do que foi vivenciado. Aqui é aquele momento em que você vai falar sobre os seus aprendizados a partir daquela experiência que você relatou, tá certo? Lembrando, não precisa colocar esses nomes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você só precisa ter em mente que o seu texto precisa ter uma organização assim. Um primeiro parágrafo onde você vai introduzir, alguns parágrafos onde você vai desenvolver e uma conclusão onde você vai finalizar o seu texto, fechar o seu texto, tá certo? E aqui, caso tenham alguma dúvida, lembrem-se que vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Só pegar meu número lá no grupo da turma.